Bem-vindos! Hoje temos pela frente uma história absolutamente extraordinária de sobrevivência e transformação. É uma viagem que atravessa 4 milénios, desde a reivindicação de um pedaço de terra até à construção de uma pátria puramente intelectual. Vamos direto ao assunto, à grande questão que paira sobre tudo isto. Como é que uma identidade coletiva consegue perdurar durante 2000 anos, não apenas sem o Estado, mas espalhada pelos 4 cantos do mundo? É este o enigma que vamos tentar decifrar. Ora, para percebermos isto, temos de recuar até ao início. Nos seus primórdios, a identidade israelita estava colada à terra. Era inseparável de um lugar físico, de uma geografia sagrada. Se olharmos para esta cronologia, vemos um padrão muito claro a emergir. Começa com um ato quase burocrático, a compra de um túmulo por Abraão que ancora a sua família àquela terra. Depois, Moisés estabelece a lei. David conquista Jerusalém e, por fim, Salomão constrói o templo. A identidade estava a ficar cada vez mais e mais concentrada num único lugar, num único edifício. E isso, claro, tornava-a terrivelmente vulnerável. E aqui é que a história dá uma volta impressionante. O que é que acontece quando essa âncora física é arrancada de forma violenta? Bem, a catástrofe obriga a uma das reinvenções mais radicais de que há memória. Imaginem o cenário. Ano 587 a.C. Os babilônios, liderados por Nabucodonosor, arrasam Jerusalém e deitam abaixo o Templo de Salomão. Para um povo que via ali o centro do seu universo, isto não foi só uma derrota militar, foi uma crise existencial profunda. Sem templo, como é que podiam sequer continuar a ser um povo? A resposta que encontraram foi, francamente, genial. No exílio, desenraizados, sem terra nem templo, os judeus tornaram-se numa numocracia. O que é isto? Basicamente, em vez de serem governados por um rei ou por um território, passaram a governar-se a si mesmos, voluntariamente, através de um código de lei escrito. E esta é a grande mudança. A santidade, de repente, deixa de estar nas pedras de um edifício e passa para as páginas de um livro. A Torá transforma-se numa espécie de pátria portátil. Podia ser levada na bagagem, estudada em qualquer lugar. A partir daqui, o judaísmo podia sobreviver sem um centro geográfico. Então, como é que este novo modelo, esta pátria de texto, foi construído e reforçado ao longo dos séculos que se seguiram? Vamos ver. A história, como tantas vezes acontece, parece repetir-se. Passam-se uns 600 anos e acontece de novo. Os romanos destroem o segundo templo, mas desta vez a solução já tinha sido testada. O Ravi Yohanan ben Zakkai não entra em pânico. Ele funda uma academia, um centro de estudo, e basicamente cimenta esta ideia de que o judaísmo podia existir e florescer numa dimensão puramente intelectual e espiritual. Desta cultura de estudo intenso nasce algo monumental, o Talmud. Pensem nisto como uma biblioteca inteira de leis, debates, histórias, o verdadeiro oceano de pensamento. E o interessante é que surgiram duas grandes versões, o que nos mostra como as comunidades se adaptavam. A versão da Babilónia, mais, digamos, expansiva e cheia de detalhes, acabou por se tornar a referência principal para a maioria das comunidades. Mas este oceano do Talmud era caótico, era gigante. E é aqui que entra em cena uma figura incrível. Maimónides, um verdadeiro gênio que, a partir do Cairo, decide pôr ordem na casa. O seu projeto era tremendamente ambicioso. Primeiro, sistematizar todo aquele caos. Depois, criar um código de leis que fosse lógico e acessível. E como se não bastasse, ainda tentou unir a fé judaica com a filosofia de Aristóteles. Ele deu, no fundo, a arquitetura a esta pátria intelectual. E foi com esta arquitetura, com esta estrutura intelectual, que o povo judeu conseguiu sobreviver aos longos séculos de dispersão, a diáspora. Uma vida como minoria que foi, ao mesmo tempo, uma experiência de confinamento, mas também de preservação. Esta ideia de uma jaula, que é também um santuário, é potentíssima. O Gueto de Veneza, criado em 1516, é o exemplo perfeito. Por um lado, claro, era uma jaula, segregação forçada, muros, restrições, mas por outro lado, funcionava como um santuário, uma concha que protegia da violência do mundo exterior e que permitiu que a cultura e a religião florescessem lá dentro de uma forma incrivelmente rica e autónoma. Mas depois chega a Era Moderna. E com ela, um desafio de um tipo completamente diferente. O perigo já não era só a perseguição, era algo muito mais subtil e talvez mais perigoso. A promessa sedutora de simplesmente desaparecer, de se assimilar na cultura dominante. Esta frase do poeta Heinrich Heine é brutalmente honesta. O batismo é o bilhete de entrada na cultura europeia. Para muitos judeus que saíam do gueto, a aceitação na sociedade parecia ter um preço: abandonar a sua própria identidade.
Não se tratava tanto de uma conversão de fé, mas de um passaporte social. E mesmo para quem pagava esse preço, para quem se assimilava completamente, a aceitação nunca estava garantida. O caso de Dreyfus, em França, foi um verdadeiro terremoto. Um oficial judeu totalmente francês, usado como bode expiatório. Para um jornalista cobrir o caso, um tal de Theodor Herzl, a conclusão foi devastadora. Mesmo na Europa das Luzes, os judeus nunca estariam verdadeiramente seguros sem terem um Estado seu. E aqui temos um paradoxo fascinante. É precisamente neste período de crise que vemos uma autêntica explosão de gênio judaico secular. Pensemos em nomes como Freud, Einstein, Marx, Mahler, pessoas que muitas vezes se sentiam como outsiders e que acabaram por redefinir completamente a forma como vemos o mundo moderno, seja na ciência, na arte ou no pensamento. E tudo isto nos traz à questão final, a questão que ecoa até aos nossos dias. A história que vimos foi a da incrível invenção de uma pátria portátil, uma identidade baseada na lei e na memória, construída ao longo de 2000 anos de exílio. A grande questão que fica no ar é: o que acontece quando essa pátria, que aprendeu a viver sem terra, regressa a uma pátria física? É essa tensão entre o livro e a terra que continua a moldar esta história.